Fala galera do canal Porco Doido, tudo certo com vocês? No vídeo de hoje eu preparei um compilado de notícias exclusivas do Verdão, tá? Tem craque anunciado hoje, tem todas as notícias aí envolvendo o Verdão hoje, na data de hoje. Então não perde tempo, já se inscreve no canal, deixe seu like, ative o sininho para as notificações e sem mais delongas, bora para a notícia. O Palmeiras vai abrir o confronto pela Libertadores em casa, uma coisa que não acontecia há muitos anos. Palmeiras enfrentando aí uma nova realidade. Lembrando que a decisão, por causa disso, vai ser no campo do adversário. No Verdão, o foco total agora é na Libertadores da América. Nessa quarta-feira, o Palmeiras começa a decidir a fase de oitavas de final contra o Cerro Porteño em casa. Aliás, essa vai ser a primeira vez desde 2009 que o Palmeiras tem o mando de campo na primeira partida e decide fora de casa. Por incrível que pareça, apenas uma vitória nos últimos 5 jogos como mandante no Campeonato Brasileiro, além de uma derrota e mais 3 empates. É importante fazer um grande resultado em casa para fechar fora a classificação. Quem sabe, às vezes que, como você fala, fechamos sempre em casa, não deu certo o título. Quem sabe desta vez, sendo diferente, deu certo. A boa notícia na academia de futebol foi a recuperação de Gustavo Gomes, o zagueiro que ficou fora das últimas 3 partidas por causa de uma lesão na coxa, retornou aos treinamentos com os companheiros, ainda está no início da transição física, mas pode pintar no jogo dessa quarta-feira. Em contrapartida, o zagueiro Bruno Fux, que teve uma apendicite nas últimas 2 semanas, ficou fora dos compromissos do Palmeiras, passou por uma cirurgia, voltou aos gramados, só que ainda não treinou com o restante dos companheiros, está um pouquinho atrás do Gomes nessa comparação entre as 2 lesões. Agora, Kelvin e Paulinho, os dois com lesões na coxa, estão fora desse jogo de quarta e seguem ainda na parte interna da academia, fazendo algumas atividades de fisioterapia no gramado, mas um pouquinho distante dos outros 2 defensores do Palmeiras. Nessa terça, então, o técnico Abel Ferreira faz a última atividade na academia de futebol para definir o time titular. Palmeiras e Cerro Porteño é o duelo internacional que mais foi repetido na história da Libertadores. 18 confrontos ao todo. Palmeiras venceu 10, empatou 5 e perdeu apenas 3. O último foi justamente aqui, na Casa Palestrina, vitória agora em 2026 por 1-0, ainda pela fase de grupos. Mas pensando em mata-mata, o Verdão nunca foi eliminado pelos paraguaios. Em 2018 e 2022, avançou também na fase de oitavas de final. Pois é, esse ano o Palmeiras está indo nos trancos e barrancos, o torcedor está inconformado, qualquer escorregão do time, como aconteceu no final de semana com o Internacional, a torcida cai matando no Abel. Cara, é uma campanha assim clara contra o Abel de uma parte da torcida do Palmeiras. Enfim, Palmeiras contratou, Paulinho não consegue jogar, alguns jogadores não deram certo e muita gente reclamando dessa situação. Mas enfim, o Palmeiras é um time que sempre reage nesses momentos de dificuldade. Tem sido assim nesses últimos anos do comando do Abel Ferreira. Vamos ver agora nessa situação nova que se apresenta, que o Palmeiras decidindo, pelo menos nessa fase, na casa do adversário, aí depois a gente vai ver o que acontece. Enfim, tem que estar esperto com essa história. Antes de mais nada, antes de falar do Rio de Janeiro, vamos dar um alô pra galera. Vocês 3 entendedores que são. 3 zagueiros, deixa o time mais ofensivo ou defensivo? Começa com você, Solé. Depende da sua proposta de jogo. Se você quiser defender, fica defensivo. Se você quiser atacar, fica muito ofensivo. Certo. Respondeu, mas não respondeu, né? Tá em cima do muro. Aprendendo Não, com o porque Abel. isso, Tá se aprendendo você com o jogar Abel. se você jogar com 4 zagueiros, pode ter o time mais defensivo do mundo. Depende do que você quer fazer. 3 zagueiros é ofensivo se você quiser atacar. Palmeiras, quando quer atacar, ele é ofensivo com 3 zagueiros. Mas é óbvio, né? Sempre vai ter isso. Porque tem um jogador a mais entre aspas, né? Tem um jogador a mais na defesa. Na verdade, você tem um a menos. Porque você está jogando com linha de 3, não com linha de 4. Você está jogando só com 3 lá atrás. Então, mas para muita gente, jogar com 3 zagueiros é que você está fechando a casa, está se retrancando. Então, não adianta explicar muito, porque tem muita gente que não quer entender, mas enfim. Depende do que você quer fazer com 3 zagueiros. Muito bem. E aí, Dudu? Com a bola deixa ofensivo. Sem a bola deixa equilibrado e, como o Soledad falou, protegido. É um sistema equilibrado. Depende de variação. Aqui o cara fica ali 3-3, parece que ninguém anda, ninguém, né? Você pode ter um time, o Palmeiras, por exemplo, tem vezes que já com 3 volantes.
e o time roda, o time vai, né? O time não tem centroavante, o time joga sem centroavante. Então, esse negócio de ficar pare com essa bitolada, precisa ter movimentação, precisa ter variação de jogo e tudo mais. E o que o Soler falou, eu posso fazer um time com 3 zagueiros e atacar sei lá, 7 jogadores, mas eu posso me defender com uma linha de 5, porque meus laterais voltam, recompõem. Esses 3 zagueiros viram 5-4-1, por exemplo. Então, tudo depende da tática, tudo depende da variação, tudo depende do professor. Eu gosto de 3 zagueiros, meia criativo. Então, você precisa dessa mobilidade, 2 volantes e 2 alas. O Piquerez, ele é um lateral, mas também sabe ser ala, e o Alan é ala. O Alan é um atacante, é um ponta recuado. Então, para isso, eu preciso dos 3 zagueiros, porque senão o Alan vai morrer. Ele não sabe fazer isso, né? Não sabe. Teve um jogo contra o RB Bragantino lá, no ano passado. O Palmeiras vira o jogo contra o RB Bragantino, que ele é substituído no intervalo, justamente porque, dentro daquilo que o jogo pediu, ele foi jogar praticamente numa posição de lateral. E tomou vareio, fez falta e tudo mais. Foi substituído, mas como ala, com um zagueiro atrás, sim. Então, esse negócio aí de falar que 3 zagueiros é a mesma coisa. Você vai querer escalar Piquerez de terceiro zagueiro e botar o Arthur, vai vir o cara e falar assim: tá vendo, Marcinho, como você gosta de dobra de lateral? Mas o Piquerez é lateral, mas vai fazer uma função de zagueiro. O Arthur é lateral, que vai fazer uma função de ala. Para os dois jogarem, precisa disso, não tem nada de dobra. Mas aí é um pouco complicado, porque o cara que quer entender, entende, mas tem sempre 2, 3 que fazem questão de não entender para ser crica. E como estão sendo crica na resposta do Solari, é verdade. Hoje você tem que pensar no teu time com e sem a bola. E 3 zagueiros é exatamente isso. 3 zagueiros com a bola. Sou ofensivo. Sem a bola. Sou defensivo, se defendo com 5, sou equilibrado. Ô, Soler, pelo que eu entendi, futebol não é pebolim, você viu? Pela explicação do Dudu, futebol não é Futebol o pebolim. quê? Não é pebolim. Exatamente. Não é pebolim, futebol. Olha aqui, ó, o Gi Pedrinho Lima manda o seguinte: estou assistindo o programa com meu filho Pedro, palmeirense fanático e fã do Gustavo Soler. E Eu o também filho sou. dele fala que o Palmeiras tem que contratar o Gregory, tá bom? O Gregory é bom jogador, hein? Eu também sou fã do Soler, né, cara? Eu Um também. grande abraço pro Pedro aí. E seja uma excelente semana para ele. E que seja um bom O ano também para Alexandre, todos nós. isso, o Alexandre tá dizendo que o Barbosa é fraco, Achei que jogou bem ontem. o Abel há 3 anos. Eu Não, ele não sei, perdeu cara, uma bola. vocês podem respeitar o chat, por favor? Eu estou só registrando a opinião das pessoas. As Isso, pessoas têm Tem direito, maluco não é? para todo, né? As pessoas têm direito, Não. mas a gente também tem, né? É. O Barbosa ontem Não, fez para mim a vocês melhor não. partida com a camisa do Palmeiras. Retomou Isso. bola lá na Quem não tem Isso. direito é o Palmeiras, lateral direito. Aí tá o Alan fazendo Pessoal do tudo. chat, vocês estão vendo o que eu passo, né? Abel chegou no teto. Ô, rapaz, desce daí, Abel, vai cair. Parece o Diego Simeone. Muda os jogadores, não sai nada, continua com a bolinha pequena. Eu nunca vi a bola do Abel. Adalto Lima, o problema não é 3, 2, 3, 4. Às 11 da manhã, teremos o sorteio da Copa do Brasil. E não me venham, vocês não, e nem o chat, não me venham vocês, dirigentes da Sociedade Esportiva Palmeiras, técnicos, jogadores, dizer que a torneio é menor. É o cacete. Para ganhar essa porra 70 milhões, o Palmeiras está precisando de grana, certo? E vai ter Vasco, ou Inter, ou Grêmio, ou Vitória da Bahia, que eu queria também, ou Atlético Mineiro, ou Santos, ou Cruzeiro. Senhoras e senhores, os 3 da bancada, os senhores têm alguma preferência ou não? Eu tenho Nesse uma. momento, qualquer um menos o Cruzeiro. Certo. E aí? Cruzeiro só focar no que tem que fazer quarta-feira. E focar na semana que vem. Esquecer a gente. Só por isso. Certo. O importante do Cruzeiro é essa semana e semana que vem. Isso, Amanhã o Palmeiras não tem que ser preocupação pro Cruzeiro. Deixa os caras pensarem no que é importante. Quarta-feira e semana que vem. Isso aí. Vamos lá. Ele é meio burrinho. Aí hoje foi fazer a apresentação do cara nas redes sociais, né? As coisas que você mais gosta. Aí o assessor perguntou: cantor, cantora ou banda, né? Para ele falar qual que é o que ele mais gosta. Qual cantor, qual cantora, qual banda. Ele respondeu: cantor.
Não, peraí. Ele já pode respondeu. vir pra cá. Ele já pode vir pra cá. Não, ele já foi chutado daqui. Ninguém daqui. Já pode ser apresentado aqui. O João Paulo Sampaio não aprovou no teste de Levou, QI. Já levou ferro e liberou. fogo, já. Aí ele foi embora e foi lá para o outro lado Agora- da linha do metrô para depois enganar na minha Roma. Agora tá no Cruzeiro. Bem, Ó, mas Temos- tem uma coisa aí interessante na Libertadores, Coutinho também, hein, cara? E o Heitor, não é isso, Soler? Na lista da Libertadores. O Palmeiras fez lá 5 trocas, né, para a sequência da Copa Libertadores, mas a lista tem 50 nomes, né? Então, colocaram os meninos, que se der alguma catástrofe, se tivermos aí a abdução de metade do planeta Terra, aí você põe os meninos, mas eles não vão jogar, né, a Libertadores, mas foram inscritos agora para completarem por causa das saídas que o Palmeiras teve, né? Então, o Kaique foi inscrito, mas não vai mudar muita coisa. E uma Muito reviravolta aqui de Portugal, hein? Ganhamos mais adeptos. Os benfiquistas estão de relações cortadas com o A Flamengo. ideia de não vender jogadores para focar no desempenho esportivo e tentar ganhar campeonato grande foi essa. A senhora presidente insistiu na história do Danilo, apesar de ter sido aconselhada para não fazer, né? Mas ela queria porque queria o Danilo, ainda bem, e não em termos técnicos, tá? Eu amo o Danilo, joga demais. Mas em termos de finanças, ainda bem que não deu certo, que ia pressionar ainda mais as contas do clube. E, queridos, a realidade é uma só. O ano que vem não Márcio. vai dar para comprar, mas fala, filho. Mais ou menos nessa questão também, porque o Palmeiras recusou também essas ofertas pelos meninos que eu citei, muito porque não vai gastar para trazer ninguém. Então, nesse momento, escolheu Não, esperar beleza. a coisa melhor, porque ele ia Isso, faturar ok. 40 de euros. Escolhi. Então, vamos esperar. Tudo bem, dá para entender, né? Dá para entender essa espera. Agora, palmeirense, se você, todos palmeirenses, por favor, compreenda uma coisa, olhando para as finanças do clube, se o Vil puder dar foco no Massa, para só o Massa apanhar, tá bom? Do que eu vou dizer aqui, assim os três não ficam apanhando de graça. Vou dizer para vocês o seguinte: o modelo do Palmeiras é base, jogadores no estilo Richard Rios, certo? E um elenco formado para 2 anos. É isso. O Palmeiras não tem condições nenhuma, zero, de competir com o Flamengo. Em termos de receita e tal, não dá para competir. O Palmeiras, se fizer o ano que vem mais 1 bilhão em contratações, sem vender e equilibrar o caixa, o Palmeiras quebra. E nós vamos dividir as marmitas com quem não pagou ainda as marmitas, certo? Então, é bom você entender isso, ficar bem claro na sua cabeça, porque o Palmeiras não tem condições de concorrer com o Flamengo. Já investiu X milhões no Paulinho, no Arias, no Vitor Roque, no Barbosa, no Marlon Freitas, no Andréas, né? Tudo isso a gente está pagando. O Palmeiras está pagando, está tudo bem. Agora, não dá para ir de novo no mercado em janeiro e manter mais 1 bilhão para pagar. Aí a Sociedade Esportiva Palmeiras quebra. Deu para entender? Quebra. Agora, você pode vender o Eduardo por 45 de euros, o Flaco por 40, o Alan por 40, beleza? Os ativos estão aí, os jogadores são jovens, todos eles têm potencial de revenda, ou a maioria deles, né? Com exceção do Andrés, do Marlon e tal, mas outros, o Vitor Roque, sabe? São jogadores que podem ser negociados, a base vem forte de novo, tem outros meninos surgindo e surgindo muito bem, mas eu estou dizendo isso para vocês com de todo o coração, para que vocês estejam atentos à realidade do clube. Empate em 0-0 com o Internacional, a pressão da torcida para ver Flaco Lopes de volta ao time titular aumentou ainda mais. Desde que ele voltou da Copa do Mundo, ele defendeu a seleção argentina no Mundial, ele já disputou 4 jogos, mas foi titular em apenas 1. E esse jogo em que ele foi titular foi justamente a partida em que o técnico Abel Ferreira preservou a maioria de seus titulares. São 2 gols em 4 jogos.
mas a torcida quer ver Flaco Lopes mais minutos em campo. E o técnico Abel Ferreira falou sobre isso. Vamos acompanhar. O Flaco Lopes, como é que eu tenho de explicar? Se tu te conseguires meter... Há jogadores que ainda nem sequer regressaram de férias, que estiveram no Mundial e ainda não regressaram de férias, estão a chegar aos clubes, só agora é que estão a chegar aos clubes, sobretudo os clubes europeus. Mas é um jogador que está aqui, que nos vai ajudar. Hoje não entrou de início, jogou o outro jogo todo 90 minutos, portanto vai nos ajudar seguramente como tem ajudado. Tá aí as palavras de Abel Ferreira, que saiu pela tangente, e o grande problema enfrentado por Flaco Lopes é que o seu concorrente direto por uma vaga no ataque titular é Maurício, justamente um dos atletas que estão em ascensão. Maurício, que também disputou a Copa do Mundo pela seleção paraguaia, então a situação do Flaco Lopes é um tanto quanto complicada. Mas a torcida palmeirense tem a expectativa de vê-lo voltar ao time titular na partida de quarta-feira contra o Cerro Porteño pela Libertadores, até porque trata-se do jogador que foi artilheiro do Palmeiras na temporada passada, eleito craque do Campeonato Paulista neste ano e que vinha sendo cotado até mesmo para deixar o clube nesta janela de transferências. Uma última informação: Giai entrou na mira do Napoli da Itália. Ainda não tem oferta na mesa, mas os italianos estão monitorando de perto o lateral direito palmeirense. Devolvo para vocês aí no estúdio. O Alex Miller ouve essa notícia do Giai, Napoli de olho em Giai, com muita felicidade, né? Eu torço para que o Giai seja muito feliz na Itália. A pizza lá é uma delícia, o povo também é bem caloroso, como é o povo brasileiro. É cara de pau, né? E é um jovem que pode crescer muito jogando na Europa, aproveitando a oportunidade, né? Ele tem muito a evoluir ainda, né? No Palmeiras ele tem 90 jogos, ainda não fez nenhum gol, mas também nem é a função de um lateral. O lateral tem que dar assistências, tem que cruzar. E deixa eu ver, ele tem 0 assistência no Palmeiras. Nenhum gol saiu dos pés dele ainda, de cruzamento ou de passe dele. Mas um dia, quem sabe, algum gol possa sair depois de uma assistência do Giai, que tem um sério problema com a bola, né? Ele é inimigo da bola. Ele é muito bom na defesa, ele compõe bem na marcação, é raçudo, como todo argentino normalmente dá carrinho, ele marca muito bem, ele é um bom zagueiro, um bom lateral defensivo. O problema é que quando ele pega na bola, as coisas nunca dão certo. E aí o Napoli deve estar interessado num zagueiro, viu o Giai, né, trabalhando, e é jovem, né? Então ele pode evoluir muito bem lá na Europa. Eu torço para que dê muito certo, para que essa proposta chegue, e se não tiver carona para o aeroporto, a gente leva. Como diz um locutor paranaense, né, Mauro Segura, quando o jogador não ia muito bem com o jogo, ele fala assim, ó, tem que pegar a bola para ele, mostrar, falar, a bola é amiga, apresenta a bola. Esse é o caso do Giai, Esse é o caso do Giai. Pro Alex. Agora, de qualquer forma, eu fico numa expectativa muito grande para ver o Flaco Lopes já no meio de semana entre os titulares. Sem dúvida. Mas eu tenho um receio, conhecendo o Abel Ferreira, que é teimoso, ele é teimoso, Mas por que ele faz isso? É porque é o jeito dele. Como agora a imprensa e a torcida estão todo mundo pedindo o Flaco Lopes, sabe o que ele vai fazer? Deixa no banco. Vai deixar no banco. Não, Espero estar equivocado. Mas o Flaco Lopes é titular nesse time. Não tem conversa. Não tem conversa. Ele é Vitor Roque, tem que botar logo e pronto. Notícia também exclusiva, tem português de 18 anos aí, uma joia, que acaba de assinar um contrato com o Palmeiras, vai reforçar a base do Palmeiras inicialmente, tá? É o Fábio Sul, do Burnley, na Inglaterra. Ele fecha aí um acordo com o nosso Palmeiras, né? E ele já foi anunciado, ele foi apresentado. Aqui no GE a gente tem algumas informações falando aí desse acerto, e falando também que inicialmente ele tem aquele jogo sub-20 para se adaptar. Ele assinou um vínculo aí até 31 de janeiro de 2027. Tem aí essa possibilidade de renovação automática, tá? Então, aí uma grande notícia, um grande reforço para o nosso Verdão. Essa informação ela foi divulgada pelo portal Nosso Palestra e confirmada pelo Globo Esporte, o GE, né? O vínculo ele já foi assinado, mas o nome ainda não está no bid, né? E assim que for publicado, ele já pode estar fazendo estreia no Verdão, tá? Ele tem características de segundo volante, ali, como era o Richard Rios, como o Danilo, que era uma opção que o Palmeiras estava tentando buscar. Acabou que não rolou o Danilo, não rolou mais. Quem sabe aí, né? Uma joia da base pode estar chegando aí pro nosso Verdão para fazer diferença, né? Nesse recheio de temporada.
Ele tem características de segundo volante, mas ele pode atuar em diversas posições do campo. Na atual temporada, ele disputou 24 partidas pela categoria de base do Burnley, e antes o meio-campista já passou pelo sub-15 do Newcastle. O Newcastle é até um pouco mais conhecido, né? Tem uma relevância um pouquinho maior do que o Burnley, vamos dizer assim. Como se um fosse o Bragantino e o outro fosse o Mirassol, sabe?